Pessoal, mais um vídeo sobre o que está acontecendo no Irã. São muitos dias de protestos, temos várias notícias novas, temos uma notícia aqui de uma possível ação americana, mas temos que confirmar, eu não consegui confirmar essas informações. Temos também a atualização que o Trump voltou atrás, protesto no Irã, dizendo que o Trump e o Khamenei vão se encontrar. Temos aqui mais uma confirmação do G1, que as mortes podem chegar a 5.000. Eu sou Rodrigo Carvalho e tu estás no canal Geomilitar Mundo. Então, pessoal, hoje, 18 de janeiro de 2026, 18 de 1 de 2026, para quem não está atualizado sobre a situação no Irã, eu vou fazer um resumo rápido para vocês. Os protestos começaram em 28 de dezembro de 2025 e continuaram nas últimas semanas em várias cidades do Irã, apesar da forte repressão estatal e de um blackout de internet. Repressão violenta. Hoje, algumas fontes, 3 fontes pelo menos, trazem números diferentes. Uma fonte oficial iraniana. Fonte oficial iraniana afirmou que pelo menos 5.000 pessoas foram mortas, incluindo cerca de 500 membros das forças de segurança. Fonte CNN Brasil. A Organização de Direitos Humanos RANA contabilizou aproximadamente 3.090 mortes de manifestantes. Outras estimativas independentes, verificando hospitais, necrotérios, sugerem que mais de 16.000 pessoas faleceram até hoje, dia 18 do 1. No entanto, é importante ressaltar que várias estimativas apontam para mais de 20.000. A internet e a comunicação continuam cortadas. O governo iraniano implantou um apagão total da internet durante a fase mais intensa dos protestos, dificultando a comunicação interna e externa. Apesar de eu ter garimpado conseguindo várias informações atuais para vocês, é muito mais difícil nós conseguirmos informações que se sustentem e que sejam verificadas do que realmente está acontecendo no Irã. Recentemente começaram a surgir sinais de retorno parcial para alguns serviços, como mensagem de SMS e acesso limitados, mas o acesso à internet global ainda está severamente restringido. Pessoal, a mensagem de SMS provavelmente se refere àquela função da Starlink de tu conectares diretamente o teu celular com o satélite. É possível enviar SMS com essa função. Lembrando, essa função só conecta o teu celular automaticamente ao serviço de emergência ou ao serviço de SMS quando não há sinal de internet. Aí fica ali uma bolinha e tu consegues te comunicar. Plano de intervenção americana, pessoal, uma parte crítica. Não há no momento nenhum anúncio oficial de intervenção militar dos Estados Unidos no Irã para ajudar o povo iraniano. Lideranças americanas, como o presidente Donald Trump, criticam a repressão e pediram mudanças no Irã. E também fizeram ameaças diplomáticas ou econômicas, como tarifas adicionais sobre países, que é aquela de 25%. E que negociam com o Teherã, mas não houve declaração formal de ataque militar imediato. Autoridades iranianas acusam repetidamente os Estados Unidos e Israel de interferência e usam isso como pretexto para justificar medidas repressivas, incluindo ameaça de retaliação caso haja ação externa contra o Irã. Como se o Irã nunca tivesse bombardeado ilegalmente Israel e nunca tivesse cometido ataques contra os Estados Unidos. Eu vou trazer logo para vocês aqui o live map. Aqui é Teherã, capital do Irã. Dá para a gente ver que há algum reporte de movimentação. Não está aqui, volto a dizer, com o apagão informacional, as informações tendem a chegar menos. Existem
alguns protestos menores, poucas áreas com protesto no Irã, em outras cidades, não só na capital, mas, de novo, a gente não pode confiar muito nisso aqui, porque não é o que se traduz na realidade devido ao apagão informacional e à falta de internet. Olha, autoridades iranianas afirmam que os números de mortes confirmados nos protestos do Irã chegam a pelo menos 5.000. Fonte, agência Reuters, de 18 de janeiro de 2026. Atualizado há 2 minutos. Em 18 de janeiro, um funcionário iraniano da região disse no domingo que as autoridades verificaram que pelo menos 5.000 pessoas foram mortas em protestos no Irã, incluindo cerca de 500 membros das forças de segurança, culpando terroristas e manifestantes armados pelas mortes de iranianos inocentes. A fonte oficial pediu para não ser identificada devido à delicadeza do assunto. Também diz a Reuters que alguns dos confrontos mais intensos e o maior número de mortes ocorreram nas áreas curdas, no nordeste do Irã, uma região onde separatistas curdos têm atuado, onde os conflitos estiveram entre os mais violentos em períodos anteriores de instabilidade. Isso aqui é muito preocupante, pessoal, porque já está havendo uma caça às bruxas. Todo mundo que supostamente possa estar ajudando os manifestantes vai ser severamente repreendido. Quando eu digo severamente, é eliminado, torturado, enforcado, coisas do tipo. Pessoal, não te esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e principalmente te inscrever no nosso canal. O canal é novo e nós estamos precisando muito da tua inscrição para que a gente continue trazendo essas informações para vocês diárias. Se houver alguma coisa diferente, eu vou tentar entrar ao vivo aqui. Se houver alguma intervenção americana ou alguma coisa se resolva. Ó, o G1 também traz que chegam a 5.000 os mortos, diz a agência. Os protestos eles estão acontecendo ainda. Aqui são só informações atuais. Cerca de 5.000 pessoas já morreram em decorrência da violência durante a onda de protestos no Irã, afirmou esse domingo uma fonte do governo iraniano, a mesma fonte que enviou para Reuters. Os jornais brasileiros eles tendem muito a pegar informações de jornais de fora, mas eu trago todas as fontes para vocês e vou trazer também fontes de quem está lá. Iranianos protestam há mais de 20 dias em manifestações que começaram por conta da crise econômica no alto custo de vida do país do Oriente Médio, mas que terminaram pedindo o fim do regime dos ayatolás, que o governo do Irã, há mais de 40 anos, gere com mão de ferro através de duras leis, repressão principalmente contra as mulheres. Até que, enfim, um jornal mais a centro-esquerda criticando aqui, último aqui contra as mulheres. Eu acho interessante, né? Cadê o pessoal dos direitos das mulheres? Ninguém fala nada. É meio estranho isso, mas vamos seguir. Eu trouxe aqui também um post do Open Sourcer Intel, o OSINT. Eu vou seguir agora. Eu sugiro que todos vocês sigam essa página no X, que é o antigo Twitter. Ele traz informações bem interessantes. Eu vou trazer uma aqui agora. Mensagem do Irã. Vocês não conseguem nem imaginar, nem mesmo nos seus sonhos, podem imaginar o que está acontecendo no Irã. Milhares e milhares foram mortos. Amigos e entes queridos, todos foram mortos no Irã. Sejam a nossa voz, o mundo precisa ouvir isso. Se nada acontecer nos próximos dias, todos serão massacrados. Todo o Irã está sendo massacrado. A situação é verdadeiramente horrível e macabra. Só o mundo exterior pode ajudar. Não podemos fazer nada aqui de mãos vazias. Um massacre horrível aconteceu. Vimos com nossos próprios olhos. Eles mataram pessoas na porta de casa,
uma menina de 17, outra de 18, outra de 16 anos. Não sei o que dizer. Como o meu telefone está grampeado. Como o meu telefone está grampeado, hoje isso pode causar problemas para algumas pessoas. Voltamos 100 anos no tempo. Estão recolhendo satélites, a internet está desligada. Shutdown. A situação é horrível e indescritível. Se você puder compartilhar minha voz, por favor, compartilhe em todos os meios de comunicação na internet. Crimes de guerra e crimes contra a humanidade estão acontecendo no Irã. Esses números de 12 mil ou 10 mil que estão circulando são risíveis em comparação ao que temos visto. É importante dizer que crimes são cometidos no Irã. Amo todos vocês. El Cabelão. É uma conta de uma pessoa que mora no Irã. Eu vou deixar esse link do Open Source na descrição do vídeo para que tu possas ler. E se vocês quiserem qualquer link de qualquer aba dessas que eu estou trazendo, basta me pedir nos comentários. Mais uma notícia do Open Source Intel aqui. Olha lá, uma contradição. Em 15 de janeiro de 2026, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que estava no terreno e que as alegações de milhares de mortos eram infundadas, afirmando que mortes foram na casa das centenas. Porém, em 17 de janeiro de 2026, ou seja, ontem, o líder supremo do Irã, o Khamenei, afirmou que milhares de pessoas haviam sido mortas. Milhares. Será que o ministro das Relações Exteriores iraniano mentiu do nada? Pessoal, é muito importante ressaltar que o regime do Shah não eram perfeitos. Eles iam sempre contra uma oposição. Mas em relação às liberdades individuais e principalmente à repressão, o regime atual é sem precedentes, é uma brutalidade assassina, principalmente contra as mulheres. Lá eles têm uma polícia de costumes, olha lá, uma polícia que principalmente em relação à mulher, vários protestos aconteceram em 2023 por causa da moça, aquela Masha Amini, que ela estava usando o hijab, o véu, de maneira errada. Então ela foi detida, ficou sob custódia do Estado durante 3 dias e morreu de tanto espancamento e sabe-se lá mais o que. Uma onda de protestos aconteceram, mas nenhum pedindo a derrubada do regime. Dessa vez, eles pedem a derrubada do regime. De novo, mas começou com um problema em relação à moeda. Sim, porque as pessoas têm medo de se manifestar. Um pequeno grupo teve coragem, porque sofreram muitas perdas, o Irã teve que desvalorizar a moeda, e pessoas que compravam coisas para vender no Irã perderam tudo. Então, aproveitaram, criaram coragem e foram dizer o que realmente pensavam. E é o direito de todo o povo. É o povo que paga imposto, é o povo que trabalha e tem o direito de demonstrar sua opinião. Quer às vezes elas sejam mais atrozes possíveis, mais estranhas para alguns, eu não tenho o direito de criticar. Tanto que não agrida o outro, que é o que exatamente o governo iraniano está fazendo. Selvagem. Iranianos dizem que sair de casa agora acarreta o risco de serem baleados, com as ruas sob pressão mortal. A resistência se transformou em protestos, gritados por trás de portas e janelas. É possível ouvir multidões gritando morte a Khamenei de diferentes casas. Bora ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Muito baixo. Possível entender a situação dessas pessoas.
pois muitos familiares, muitos amigos, olha, há 8 horas atrás, os protestos continuam. Pessoal, é muito difícil. O open source sempre traz vídeos verificados para nós, mas é muito difícil a gente obter agora informações reais, devido, principalmente em tempo real. Olha, aqui é um carro de polícia sendo queimado. Eu não sei como isso vai terminar. Será que o regime cai? Deixa aí nos comentários o que tu acha. Teherã, janeiro. O Noel Report traz mais uma informação aqui para gente, pessoal. O porta-voz do judiciário iraniano afirmou que os recentes distúrbios não foram meros tumultos, mas sim atos terroristas orquestrados por países ocidentais. Ele alegou que os líderes de células terroristas foram identificados, alguns com ligações ao exterior, que entre os manifestantes armados havia supostos agentes do Mossad. O que eles diriam? Alguém conhece essa narrativa? Depois de matarem 20 mil e não aceitarem, pelo menos, ouvir o povo, mataram tanta gente agora, a culpa são de organizações que interferiram na democracia iraniana. Lá é uma teocracia brutal. O Meikat trouxe aqui para a gente algumas informações. Iranianos em Toronto apoiam o povo do Irã. Isso aqui é no Canadá. E em muitas outras cidades ao redor do mundo, iranianos se reuniram, porque há muito apoio ao Irã. Há algum tempo, tenho postado no meu canal grande parte dos vídeos das manifestações de apoio de pessoas no exterior para que esse apoio fique registrado. Muitos iranianos estão se concentrando com mil forças. Veem isso como uma fonte de encorajamento. Também compartilhei com vocês pelo Twitter. Aqui. Olha o tamanho da manifestação pró-povo iraniano. Isso é em Toronto. Em 17 de janeiro de 2026. Ou seja, ontem. Eu estou editando esse vídeo, pessoal, dia 18 de janeiro de 2026, às 8 horas e 56 horários de Brasília. Mais uma parlamentar iraniano. Agora o Noel Report traz para a gente. O parlamentar iraniano Ebrahim Rezai acusou os embaixadores da Alemanha, Grã-Bretanha e França de apoiarem diretamente elementos terroristas e ajudarem a orientar os recentes distúrbios. Ele afirmou que os países ocidentais também transferiram fundos para os envolvidos nos protestos. É muito interessante como essa ala política, né, principalmente a extrema esquerda, ela tem sempre uma intenção de dizer que os outros são aquilo que eles mesmos são, né? Eles são terroristas e assassinos e facínoras. E estão dizendo que a Alemanha, que os países olha, eu não estou dizendo que a Alemanha, a Grã-Bretanha e a França são de direita, vocês sabem a minha opinião política. Eles são centro-direita, no máximo. Na minha opinião, até centro-esquerda. Mas não são regimes totalitários, são regimes democráticos. Não sei como uma pessoa dessa tem a coragem de acusar. Quer dizer que ninguém pode, nem os outros países podem apoiar o que acha certo. Eles sabem tudo. Tem uma coisa parecida acontecendo aqui perto.
Alguém que saiba tudo, o que é o certo, o que é o errado, o que é a verdade. Bom, aqui a parte da intervenção americana. A guerra é iminente no Oriente Médio à beira do abismo. Segundo informações dessa conta, helicópteros e aviões foram vistos. Não sei se esse vídeo é atual, tá, pessoal? Próximo do Irã. De 18 de janeiro de 2026. De hoje, isso aqui. Olha, alerta de última hora, tensões explodindo. Estados Unidos se preparam para possível ataque ao Irã. Relatos de testemunhas oculares, residentes sino-iranianos, dezenas de helicópteros e caças americanos sobrevoando as cidades. A guerra é iminente no Oriente Médio? É, ela já está acontecendo. Só que no momento ela está acontecendo uma força estatal brutal contra o povo inocente, sem armas, sem nada. O que está acontecendo é um cenário de guerra, de massacre contra um povo desarmado. Tem mais uma informação aqui. O War Radar também traz, última hora, alerta soa no Irã. 4 aviões C-17 Global Master dos Estados Unidos estariam se deslocando em direção a Diego Garcia, uma base de operações para bombardeiro B-2 e B-52, que aumenta as preocupações sobre uma possível ação militar contra o Irã. 18 de janeiro também. Pessoal, ele trouxe aqui já um mapinha bem bacana. Aqui é a base de Diego Garcia. É uma base americana antiga, já há anos. E aqui, provavelmente, se for haver uma intervenção do Irã, daqui vão sair os bombardeiros. Vocês lembram como aconteceu daquela vez? O Trump voltou atrás, disse que não sabia, que ia ver, que estava acontecendo, e de repente, quando viu, aconteceu todo o ataque. Já tinha acontecido. Aqui são algumas informações do Flight Radar, dos aviões se dirigindo para Diego Garcia. Ó. E aqui, indo para a França, chegando na França. Pessoal, se vocês quiserem qualquer link dessas matérias, me pede que eu deixo nos comentários. Eu vou deixar essa aqui do Open Source para vocês poderem mandar essa mensagem que eu acho bem interessante, de apelo, mais para frente. O Instituto para Estudo da Guerra, o ISW, trouxe para nós aqui atualizações de ontem, hoje ainda não foi atualizado, de 17 de janeiro de 2026, sobre a situação do Irã. Principais destaques: o plano do regime de limitar o acesso à internet e às comunicações do Irã. A maioria dos iranianos de confiança demonstra que o regime não acredita que a ameaça deste movimento de protesto tenha passado. O que vê os manifestantes os manifestantes como inimigos, que desafiam a sua sobrevivência. O regime está implementando um plano gradual que surpreenderá o bloqueio na internet, mas não restaurará o acesso irrestrito para todos os iranianos. Suspenderá, não surpreenderá. Então, o que aconteceu? Não voltou à internet. E, pessoal, isso aqui funciona por um tempo, porque o país para quando não tem internet. Os órgãos governamentais, há deles terem uma fechada comunicação, um outro tipo de comunicação, o comércio para, as pessoas param de comprar e vender, as transações bancárias diminuem, a moeda cai mais ainda. Então, é uma questão de tempo, eu acredito, para o regime colapsar. Ainda mais com a ajuda da Rússia não podendo ser. Com certeza, a Rússia e a China estão ajudando, mas não podem ajudar da maneira que ajudavam antes, principalmente a Rússia, porque está envolvida naquela ocupação, naquela guerra, naquela invasão, naquele massacre que eles acharam que iam conseguir fazer em 3 dias e que a guerra já é a maior guerra, maior até do que a Grande Guerra Russa, né?
Como vocês devem saber, a União Soviética, na ocasião, entrou na Segunda Guerra Mundial com a invasão da Alemanha, com a Operação Barbarossa, que até então a União Soviética ela era aliada, ela era do eixo. Ela tinha o Pacto Molotov-Ribbentrop, que eles invadiram, dividiram a Polônia. A Alemanha atacou a pequena e quase indefesa Polônia pela frente. No terceiro dia de ataque, a União Soviética atacou por trás e eles dividiram a Polônia em dois, vários, não posso nem descrever. Procurem sobre o massacre na floresta de Katyn, perpetrado pelos russos, onde 20 mil oficiais poloneses foram executados. E logo depois de muitos anos, a ordem oficial, a ordem original, foi dada ao presidente polonês, se eu não me engano, era o Lech Walesa, né? pelo novo presidente da União Soviética, pelo Gorbachev. Então, a ordem oficial do Stalin para a execução dos 20 mil oficiais poloneses. Enfim, então, mas a Rússia ela entrou propriamente dito na guerra quando a Alemanha se voltou contra a Rússia e invadiu o território russo, chegaram às portas de Stalingrado, à beira do rio Volga, o exército alemão já estava, e não se preocuparam com os flancos. Além do mais, o fronte oriental ele já estava degradado devido ao tempo e tudo mais, e foi cercado. E quando a União Soviética, na ocasião, foi empurrando o exército alemão até Berlim, andou toda a Europa, toda a região ocupada, passou por toda a Ucrânia, passou pela Polônia, até Berlim e conseguiu todo esse sucesso. E a guerra atual tem mais tempo e não se consegue nada. É o que estão falando também muito lá na Rússia. Isso já tem a ver com o outro vídeo. Bom, o Marcelo trouxe para a gente, enquanto os presidentes da Argentina e Paraguai celebram um convite para serem parte do Conselho de Paz em Gaza, olha, quem diria? Lula diz que vai pensar no assunto. Certamente ele irá consultar o Celso Amorim e os companheiros do Hamas antes de tomar qualquer decisão. Celso Amorim, que foi o cara que deixou aquele navio supostamente médico chinês atracar no Brasil, no Rio de Janeiro, sendo que ele não fez nenhum atendimento. Desembarcaram soldados chineses e quando uma equipe médica brasileira foi lá para tentar inspecionar o navio, para saber o que estava acontecendo, eles foram surpreendidos pela equipe militar chinesa em solo brasileiro, impedindo eles de entrar, e inclusive fazendo com que eles se sentissem medo, inseguro ali. Ou seja, não é o país da soberania, o Brasil? Parece que não, né? Olha, o The Times traz para a gente também protestos no Irã, pelo menos 5 mil mortos. Trump e Khamenei se enfrentam. Pelo menos 5 mil pessoas morreram durante o protesto em todo o Irã. Pelo menos, no mínimo. Incluindo cerca de 500 membros das forças de segurança. Falando anonimamente, um funcionário disse a Reuters que o confronto mais violento ocorreram em áreas curdas, no norte do Irã. Isso nós já falamos antes. Nós temos aqui também atualizações sobre os protestos no Irã. Trump parece suavizar discurso após ameaças iranianas. Ameaças a quê? O que o Irã vai fazer? Muito interessante. Bora ver se a gente consegue tocar esse vídeo aqui. Acho que sim. Os protestos escondidos. Aqui parece até que está bonitinho, né? Não tem ninguém sendo perseguido. Eles têm uma tendência a mostrar só o
Essa aqui é a notícia da Reuters que eu já trouxe para vocês. E finalmente, olha, o Lula, no meio disso tudo, resolve se encontrar com um facínora, com o Putin. Para quê? Lula fala com Putin por telefone e discute situação política da Venezuela. Olha lá, não tem nada a ver com o Irã, mas tem tudo a ver com a mensagem subliminar que fica querendo, dizem com quem tu andas que eu tirei quem és. Não deixe de curtir, compartilhar e principalmente te inscrever no nosso canal. A tua inscrição é muito importante. Eu vou deixar aquele link na descrição desse vídeo. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até o próximo.